Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, me segue no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, se não me engano é o segundo link da descrição, tá? Porque vai ter muita novidade para quem me seguir lá no Instagram, beleza? Nas lives eu mando detalhes para vocês do que vai acontecer, tá? Agora a gente vai ver aqui o que está acontecendo no Bitcoin, certo? Tem indicadores aqui que não são positivos nesse momento. É claro que a gente sabe que aqui está se mostrando um fundo local e esse fundo pode se prolongar por mais algum período de tempo, talvez 1 mês a 2 meses, certo? Mas não quer dizer que a gente vai parar por essa região. Então a gente tem que avaliar o cenário sempre começando pelo gráfico mensal, semanal, diário e gráfico de 4 horas para a gente entender o que está acontecendo, quais os possíveis movimentos que a gente está fazendo aqui neste atual cenário, beleza? Então, a gente já viu o gráfico mensal, mas eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, certo? A gente está com a força extremamente vendedora, certo? Bem forte, o MACD mostra isso pra gente, tá? Então, enquanto a gente não vê um mês aqui que esteja perdendo essa força vendedora, está bem nítido a tendência de baixa. Não faz sentido você pensar em se expor para um longo prazo, enquanto essa tendência aqui não mostrar uma possível enfraquecimento, beleza? Então a gente está agora oscilando entre a média de 50 e a média de 200 períodos, que para mim é um indicador de tendência, a média de 50 períodos. Sempre que tiver acima, tendência de alta, sempre que tiver abaixo, tendência de baixa. O tempo gráfico que você vai ter que ver principalmente semanal em diante, mas aqui o fechamento já está com um fechamento semanal aqui nesse cruzamento de médias móveis. Você pode colocar aí no seu TradingView, beleza? Tendência forte de baixa, a gente acabou de cruzar aqui no MACD, acabamos de cruzar aqui em janeiro, então a gente está com 5 meses de queda aí, teoricamente, tá? Mesmo que a gente tenha aqui 2 mesezinhos verdes, né? Foi um pullback aqui de baixa, tá bem claro isso aqui pra gente, e é bem provável que nesse mês aqui agora, a gente ainda está no início, ainda é o dia 3 de junho, é bem provável que a gente venha fazer um reteste aqui deste fundo aqui, tá? A gente vai ter que ir acompanhando, beleza? No tempo gráfico semanal, o que a gente tem no tempo gráfico semanal? A gente começa a ver uma coisa que não me agrada, que é esta rejeição aqui, este candle de rejeição aqui. Isso aqui não me agrada, tá? Por quê? Isso já aconteceu aqui também. Isso é um indicador de forte rejeição, tá? Pode ser até que o Bitcoin ele suba aqui um pouquinho, mas aqui tá bem nítido para mim a rejeição. Então a gente tem a partir de agora decretado, principalmente quando a semana fechar, se a semana fechar assim do jeito que tá, a gente vai ter um ponto de distribuição. A galera está saindo fora aqui nesta região, que nada mais, nada menos é uma região de Fibonacci. Então a gente tem 2 pontos de Fibonacci. O primeiro esse aqui, certo? Deste topo aqui de 48 mil dólares até aqui, tá bem nítido que não consegue romper a região aqui 0,236 de Fibonacci. A gente foi bem aqui no meio desses dois pontos aqui de Fibonacci, tá? E a gente pode considerar sim uma Fibonacci se a gente puxar desse outro topo aqui, tá? Que se a gente colocar em tempos de gráficos menores, a gente vai ver que a gente bateu na região 0,38 de Fibonacci, tá? Eu vou até deixar 100 aqui e vou concluir aqui essa análise aqui dizendo que isso aqui apenas pode estar sendo um pullback, tá? A gente vai ver nas próximas semanas. O mercado ele não cai reto, o mercado ele não sobe reto, tá? É bem provável que a gente ainda faça uma semana verde aqui, tá? Fechando aqui por essas regiões de 34, 35 mil dólares. Isso já aconteceu aqui, tá? Já tivemos grandes rejeições aqui depois de ter uma queda, tá? Ali, aqui também. Então isso é algo que mostra pra gente que a gente sim ainda tem a probabilidade de romper ou retestar este fundo passado aqui, tá? O que me chama a atenção é que a gente está repetindo basicamente este movimento aqui, tá? Até o presente momento a gente está repetindo este movimento aqui. A gente cai muito forte, deixa um pavio muito grande, tem 2 semanas em que o preço não consegue retestar o fundo, depois fecha uma semana bem acima ali numa região de pullback, depois vai lá e retesta o fundo. Aqui a gente demorou basicamente 5 semanas para retestar o fundo. Então, não duvide que até o final deste mês a gente venha retestar esse fundo aqui, ok? Dependendo do nível de rejeição que a gente tenha aqui por essa rejeição, a gente pode ter sim pontos de compra, tá? Mas a gente vai ter que avaliar
conforme o gráfico for mostrando pra gente, porque a gente ainda não pode afirmar, e ninguém pode afirmar na verdade, que aqui é um fundo, que o mercado vai subir ou que o mercado vai cair, tá? O que a gente sabe nesse momento é que a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui nesse momento, e que rompendo essa linha de tendência de baixa, aí sim a gente reverte para uma tendência de alta forte, em que a gente vai pelo menos retestar o topo anterior aqui de 69 mil dólares, tá? Então, por hora, tendência de baixa, totalmente aceitável do gráfico lateralizar aqui, absorver essas vendas aqui que tiveram aqui, dar uma lateralizada para uma definição depois. A gente sabe que o cenário macro não está favorável, não vou entrar em detalhes aqui, vamos apenas avaliar o gráfico aqui hoje, tá? Em tempo gráfico diário, o que a gente tem? A gente tem, aqui no tempo gráfico diário, a gente começa já a ver alguns pontos interessantes, tá? O primeiro que a gente consegue ver é que a gente está repetindo movimentos passados. A gente fez uma cunha aqui, certo? Tá bem nítido aqui pra gente esta cunha, tá? E um detalhe que me chama a atenção, aqui no gráfico diário a gente fez um padrão de acumulação, tá? Só que a gente está repetindo exatamente o movimento que a gente fez aqui atrás. Veja bem, exatamente este movimento aqui, ó, tá? Então, veja bem, a gente pode retestar este fundo ainda aqui, ó, este fundo aqui de 25 mil dólares, tá? Porque isso aconteceu aqui, a gente rompe para cima, desrompe para baixo, tá? Vai retestar o fundo, depois rompe para cima e se mantém acima desta linha. Então, olha quanto tempo que ficou aqui em cima antes da gente ter uma reversão. A gente basicamente ficou, a gente basicamente ficou aqui em cima dessa região, segurando 23 dias até uma reversão depois, tá? Então, isso depois de uma pancada forte de baixa, tá? Primeiro ponto é a gente segurar aqui em cima desta linha aqui, ok? A gente não pode perder hoje os 29 mil dólares. Se perder 29 mil dólares, a gente já sabe que a probabilidade de a gente vir retestar esse fundo de 28.500 dólares e eventualmente a gente vir retestar este fundo de 25 mil dólares que ainda não foi retestado. É natural a gente ir retestar esse fundo em algum determinado momento. Então não tem como falar que a gente bateu aqui, a gente vai subir daqui. Não tem como a gente falar isso, tá? A gente tem também outros pontos de LTB que a gente tem que levar em consideração. O principal hoje é aqui os 40 mil dólares, tá? A gente tem que se manter acima de 40 mil dólares, mas a gente tem esta outra LTB aqui, tá? Que eu posso até puxar um pouquinho mais para cá, pra gente ter, se eu puxar dessa cunha aqui que a gente fez aqui, ó, a gente vai ter exatamente o ponto que o Bitcoin bateu, exatamente aqui nesta região, tá? Então, agora a gente tem uma LTB aqui, tá bem clara aqui pra gente, tá? Esta LTB, ok? E a gente precisa de um rompimento desta LTB para vir retestar esta outra linha de tendência de baixa aqui, tá? Enquanto isso não acontecer, a gente já sabe, né? A gente vai ficar cozinhando, andando de lado ali, tá? É bem provável que a gente ande de lado aqui, ó, por mais alguns dias. Eventualmente a gente vai andando aqui até retestar esse fundo. E aí, se a gente romper essa região, a gente pode ter boas oportunidades de compra fora dessa linha de tendência de baixa para a gente vir buscar talvez alvos acima de 35 mil dólares, tá? Por enquanto, a gente está aqui nessa lateralização. Claro, a gente acabou de ter um engolfo, mas aqui no RSI a gente ainda não rompeu para baixo, tá? Então, enquanto não romper para baixo, a gente não pode dizer que a gente vai retestar este fundo aqui, ok? No MACD a gente já está fazendo o enfraquecimento no gráfico diário, mas a gente precisa romper aqui no RSI para a gente ir retestar o fundo, ok? Então isso ainda não aconteceu, me parece que essa semana ainda a gente pode ter sim um rompimento aqui para baixo, mostrando para a gente que a gente pode sim retestar este fundo aqui, ok? Então agora eu estou mais interessado, mesmo que eu considere deste topinho aqui até aqui, eu estou interessado no rompimento dessa LTB aqui, tá? Dessa primeira LTB que a gente está formando aqui. Um rompimento aqui a gente pode ter boas oportunidades de trade, tá? Arriscado a gente entrar por aqui, certo? Porque a gente pode vir retestar esse fundo aqui, tá? Então eu esperaria, para ser mais otimista, um pouquinho mais otimista no curto prazo, um rompimento aqui hoje dos 31.500 dólares, tá? Um rompimento desse topo aqui, certo? A gente pode ter boas oportunidades em retrações, tá? Ou esta LTB aqui se a gente ficar andando mais um pouquinho de lado, beleza?
Se eu colocar no 4 horas para a gente ver o que está acontecendo no curto espaço de tempo, a gente ainda tem uma outra LTB aqui, tá? A gente vai traçando LTBs para buscar entradas e saídas de criptoativos, tá? Então a gente tem aqui esta LTB e a gente fez um ombro, cabeça, ombro. A gente tem uma outra LTB aqui, bem nítida aqui, tá? Esta LTB aqui e um rompimento desta LTB aqui de curto prazo, que eu vou deixar aqui ela de vermelho. A gente pode vir retestar aqui esta outra LTB aqui de 31.500 dólares. Então o rompimento aqui de 30.500 dólares, a gente pode vir buscar os 31.500 dólares, tá? Mas a gente está fazendo topos descendentes no 4 horas. É bem provável que a gente ande aqui de lado por mais algumas horas, talvez até amanhã, para uma decisão, tá? O long short aumentou um pouquinho, tá em 2, né? Não sei na hora da nossa live quanto que vai ficar. Então eu particularmente não estou fazendo nada aqui aonde o Bitcoin está, até porque a gente não tem volume lá fora, corretoras fecharam, então só vão ter negociações aí grandes a partir de segunda-feira. Então a gente está com menos volume agora, sexta, sábado e domingo agora, porque o mercado fechou lá fora. Então com menos volume a gente sabe, né, que é complicado a gente estar operando quando a gente tem menos volume de negociação. Então isso faz com que as corretoras mandem esses dias no preço dos criptoativos. Então toma cuidado, tá, em estar operando aqui por essas regiões e fique atento, porque se perder esse fundo aqui de 29 mil dólares, para ser mais exato 29.300 dólares, a gente pode vir retestar o fundo de 28.500, perdendo 28.500 a gente vai facilmente nos 27.500 dólares, perdendo 27.500, 25 mil dólares e consequentemente média de 200 em 22.069 dólares, tá? Então fiquem espertos com esses valores, tá, meus amigos? Me sigam no Instagram, o link tá aqui na descrição, cupom armadilha, 70% de desconto no curso Dominando o Mercado Futuros. Valeu? Qualquer dúvida, Instagram, @TraderSamucaOficial, @TraderSamucaOficial. Valeu, forte abraço, até a nossa live.